Fala, nação rubro-negra! Meus amigos, clima hostil na Argentina. Times escalados, pelo menos não divulgados ainda. E aí, o que vocês esperam do duelo de amanhã, além da vitória? Ô, Jean, boa noite, aí como foi dito, boa noite, boa tarde, bom dia a nossos amigos aqui que estão participando conosco mais uma vez. É, Ainda não sabemos exatamente a escalação, né? Estamos aqui na espera dessa tenebrosa espera aqui a respeito de Jorginho, que a gente conta tanto aí para esse jogo. Muito se fala aí de ter feito aí a viagem com o time para a Argentina, mas ainda não a certeza de realmente jogar, né? Eu venho dizendo isso já em alguns vídeos. Para mim, a presença dele é fundamental. Sem ele, talvez a gente volte a ser o time normal. E o normal nesse jogo na Argentina não vai ser fácil. A gente vai sofrer. Muito se fala do passado, do Flamengo já foi classificado lá, já empatou lá, nunca foi derrotado, mas acho que de história não vale nada. Para mim, é o jogo mesmo de amanhã, contando aí com a recuperação de praticamente todos os jogadores, Alexandre talvez voltando, espero que já tenha condições de estar à disposição ali realmente de jogo, né? Não só de estar com a equipe e participar de vestiário, também não vai adiantar nada, e fazer com que o time realmente produza o que tem que produzir, é o que a gente está esperando. Chegou a hora de produzir e não pode bobear, ou é tudo ou nada agora. Legal, Marcelo. É, Vocês acham que o Jorginho vai para o jogo, mesmo não tendo 100% de condições? Ô, Jean, primeiro boa noite a todos aí, né? Retornando aqui à mesa, fiquei ausente no último programa. Para começar aqui, eu queria fazer uma homenagem ao goleiro Neneca, que passou aqui pelo Botafogo de 2015, 2017. É esse o motivo que eu estou com a camisa aqui do Botafogo de Ribeirão Preto. É um puta de um goleiro, né? Teve com a gente aí durante 2 anos aqui em Ribeirão. Foi campeão pelo Botafogo, né, na Série D em 2015 e acabou nos deixando aí no último dia 22 por conta do infarto fulminante, né? Ele estava em Rondonópolis, enfim. Então fica a lembrança, fica na memória aí grandes partidas que ele fez aqui pelo Botafogo, né? Então é uma singela homenagem. Essa camisa realmente eu ganhei, né? Era uma camisa que ele utilizava em jogos, né? Então aqui fica a minha singela homenagem aí pro Neneca e um conforto aí para toda a família. 45 anos, hein? Oi? 45 anos apenas. 45 anos e um touro, né? Então, tá até conversando esses dias com um amigo meu, um outro colega infartou com 49. Irmão, eu não vejo a hora de fazer 50. Falta um ano aí para mim completar meu cinquentenário. E acho que eu escapo desses trem de infarto, de AVC, porque o brabo mesmo é até 49, né? Mas, dando a minha opinião, Jean, eu quero falar um pouquinho. Eu estava engasgado aqui para falar, voltando um pouquinho ainda sobre a declaração do Felipe Luiz no jogo do Vasco, tá? Falando que eu, como teoricamente um ex-goleiro amador, gostaria de colocar minha opinião sobre o Rossi. Falou que o Rossi gosta de arriscar, tá? Então, cara, quer arriscar, vai no jockey, vai apostar em cavalo, vai apostar na bolsa de valores, entendeu? Cara, Flamengo não é para arriscar. Ainda mais tendo como prioridade o brasileiro. Me desculpa, Felipe Luiz, pelo amor de Deus, amigão. Arriscar você tá de sacanagem, né? Voltando aqui pro jogo, eu acho que realmente o Jorginho vai entrar, já vai entrar inicialmente falando aqui, vai sentir. Para mim, esse jogo vai ser uma guerra, literalmente uma guerra, não vai ser fácil, mesmo porque o técnico deles vem fazendo uma série de provocações aí, até mesmo instigando a torcida, e eu acho que vai ser realmente, literalmente, uma guerra.
como disse aí o Marcelo, provavelmente, sem sombra de dúvidas, aí o compromisso mais importante do ano, e que se realmente a gente não tiver êxito, vai ser muito, mas muito frustrante, né? Um outro ponto, nós já temos aí o nosso provável adversário, caso a gente passe, provável não, né, efetivo adversário, que é o Racing, né, que realmente é um clube que arregaça com todos os brasileiros, né? Então, assim, atrelado aos dois jogos difíceis que a gente tem, primeiro, evidentemente, passar pelos Estudiantes, posteriormente, pegar o Racing, mais atrelado a essa questão da Comebol, de teoricamente priorizar um argentino desse lado nosso aqui, que isso está evidente, realmente o jogo vai ser muito difícil, não só dentro, como fora de campo também nos bastidores aí. Boa, Marani. É, e olhando para toda essa questão, né, polêmica para cá, vocês entendem que o Flamengo tem tradição para jogar Libertadores, tanto tradição de performance quanto política? Jean, boa noite, Jean, João, Marani, Marcelo e todos que nos acompanham no nosso canal. Falando em tradição, acho que é legal a gente citar que a gente jogou em 1992 a Supercopa da Libertadores nesse estádio, né, em La Plata, e empatamos com eles em 1-1. Então, assim, o Marcelo citou aí um pouquinho sobre o que foi, já foi. Eu me apego um pouquinho em estatísticas, que eu gosto. Então, assim, levando em consideração estatísticas anteriores aí, no caso, o jogo contra eles, ou até mesmo o que a gente vem perfazendo durante o ano, eu digo para você que a diferença técnica entre os elencos é um motivador para a gente, né? Ninguém tem dúvida nenhuma que nosso elenco é muito melhor que o elenco deles, tá? A volta de Jorginho dispensa qualquer comentário, não só com a questão de liderança, mas ganha muita força no grupo, né? O único time que a gente tomou de 2 gols de diferença esse ano foi pro Bayern, tá? Então, assim, será que o Estudiantes está no mesmo nível do Bayern? Né? Penso que não. E nós temos 86% de gols feitos nos jogos. É mais um fator que agrega para a gente. Uma vez que, se a gente continuar fazendo esse percentual, nós vamos fazer gol fora de casa. Então, assim, eu gosto de olhar para as estatísticas, eu gosto de fazer uma referência ao adversário. Para mim, vai ser uma zebra muito grande se a gente não conseguir amanhã classificar na Argentina. Tá. E olhando para essas estatísticas que você comentou, né? Geralmente o que a gente chama de XG do Flamengo ele é muito alto pela quantidade de jogadas e de oportunidades que ele gera. Porém, a gente tem percebido que o Flamengo tem perdido muitos gols. Foi assim no jogo passado contra o Estudiantes. Primeiro tempo a gente já poderia ter definido talvez essa quartas de final no primeiro jogo. Contra o Vasco foi a mesma coisa, perdemos muitos gols depois que entrou a cavalaria, e assim tem sido uma sequência. João, você concorda com isso? Você acha que pode estar acontecendo para o time não estar marcando? É menosprezo? É salto alto? O que você acha que está acontecendo, João? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Primeiramente, o que é XG? XG XG é maior que o G, João. É um acima. Tem XG, PMG. rapaz. Rapaz, aprendendo aos 45 anos, né? XG eu usava 3 anos atrás. A gente só deixa de aprender quando tá no caixão, né? XG, é bonito. Olha, rapaz, eu acho que é muito totozinho, né? Nosso time sabe que é muito bom, que é muito fora da curva, e às vezes quer entrar com bola e tudo. Como diz o nosso amigo lá de grupo, Luiz Airão, chutar é bom demais. Estamos precisando chutar mais de fora da área, sabe? Chegar na frente do goleiro e encher o pé.
é muito totozinho de lá. A gente vê o Pedro no último jogo, cracaço, não perde quase gol nenhum, chegou na frente do goleiro. Eu e Marani acreditamos, até falamos no programa anterior, que estava impedido, mas não pode errar aquele tipo de gol. Você chega na frente do goleiro, numa decisão de Libertadores. É claro que é fácil a gente falar, não pode errar. Só quem está ali erra. Mas ali na frente, meu amigo, é bater e correr pro abraço. Não pode chegar e dar um tapinha na frente do goleiro, ainda mais o goleiro do Estudiantes, que é um goleiro de nível classe A, né? Então, acho que é assim, temos que chegar na frente do gol, finalizar com vontade e correr pro abraço. Agora, me preocupa demais a arbitragem que nós vamos ter lá, né? Essa politicagem que a gente vem falando, isso realmente me preocupa. Tirando isso, nós temos muito mais time, muito mais elenco. Se o nosso amigo Felipe Luiz não fizer algumas coisas erradas aí no segundo tempo, acho que não vai ter erro, não. Passamos, pegamos o Racing. Vamos pegar um gancho com o João. Acho que a gente comentou um pouco sobre isso no último programa e acho que é a questão de finalizações, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, né? Tanto pela esquerda, com o Lino como o Plata pela direita, eles não são bons finalizadores. Na minha opinião, precisam ficar depois do treino fazendo finalização a gol. Melhorar isso. Porque senão a gente vai ficar dependendo do meio ali. O Arrascaeta pisando na área ou até mesmo o Pedro para finalização. Então, eles são atacantes, eles precisam fazer os gols que aparecem. Senão, complica a gente mesmo. Bom ponto. E realmente vários analistas dizem que eles têm muitas valências de quebrar linhas de marcação, de ser muito bons nos duelos individuais ali, eles vencem geralmente os duelos individuais, fazem bom passes, não perdem bola facilmente, que isso é bom, porque você não toma contra-ataques aí que são geralmente letais dependendo do time, mas a questão de finalização, eles não são goleadores, não são finalizadores, assim como o Arrascaeta e o Pedro, e isso tem feito falta em alguns momentos, né? Concordo com vocês e é uma boa análise aí para se fazer. Existe uma frente que entende que para a gente poder entrar pressionante para esse jogo, talvez tenha uma dúvida aí na escalação em relação BH e Pedro. Eu conheço a opinião de alguns de vocês aí, mas eu acho que é um bom ponto para a gente poder debater na hora que a gente tiver com o nosso campinho aqui com as possíveis escalações, tá? Então, pessoal, para a gente poder fazer um pouco dessa discussão de quem vocês acham que vai para o jogo, quem deveria ir, que uma coisa é o quem vocês acham que vai, baseado na cabeça do Felipe Luiz. Outra coisa é quem vocês gostariam que fosse, baseado aí nas convicções que cada um de vocês tem. Então, para isso, eu preparei aqui mais uma vez o nosso campinho, né, para a gente poder estar fazendo a nossa discussão aqui em cima desses jogadores que estão aqui com a gente. Então, mais uma vez, jogo de amanhã, às 9h30 da noite. Antes da gente começar a falar da escalação importante aí para a galera que curte Conversa Fiada da Nação, não esqueçam de dar o like. Like é importante para vocês dizerem para a gente que estão curtindo o nosso conteúdo, que está interessante. Façam comentários com propostas de coisas que vocês gostariam que a gente discutisse aqui também, que é bacana. Mas mais importante ainda que isso, façam inscrição. A gente está vendo que o pessoal está assistindo, está visualizando, boas visualizações, mas está faltando aquele detalhezinho que é fazer a inscrição. Façam a inscrição, que isso vai ajudar muito a gente a dar sequência aqui, e melhorando o canal, melhorando os conteúdos, melhorando a qualidade de tudo que a gente está fazendo, tá bom? Então, não deixem de fazer inscrição, não deixem de dar o like, não deixem de compartilhar com os seus amigos rubro-negros, simpatizantes aí com o nosso tema ou com a galera que quer ouvir uma resenha boa aqui com a gente. Isso aí, meus amigos. Então, olhando aqui para o campinho, essa aqui eu imagino que seja a provável e mais esperada escalação, né? Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Varela, visto que
O Royal não foi muito bem nos últimos jogos, né? A gente viu que ele teve uma partida muito abaixo, acho que estava brigando Gelatinou, ali com né? a bola. Exatamente. Brigou bastante com a bola ali, quebrou algumas sequências de subidas ali ao ataque que eram importantes. Então, acho que Varela traz um pouco mais estabilidade e está jogando muito bem, né? Merece estar com essa titularidade. Mas eu quero daqui a pouquinho ouvir de vocês também disso. Jorginho, Saul, pensando aqui que o Jorginho, mesmo que esteja a 80%, ele é melhor do que qualquer um outro aí que esteja 100% aí no nosso banco de reserva para essa posição. Lino, Arrascaeta e Plata e na frente o Pedro, tá? Porém, contudo, todavia, vocês sabem que o nosso técnico tem alguns posicionamentos aí em relação a algumas questões sobre, eu quero entrar mais pressionante, quero marcar mais forte aí o adversário, quero fazer uma marcação para sufocar os Estudiantes ali na saída de bola deles. E aí você tem essa questão que eu comecei a falar sobre o Bruno Henrique versus o Pedro, uma vez que, estatisticamente falando, o Bruno Henrique, nessa posição, consegue gerar uma intensidade de pressão alta muito maior do que a do Pedro, porém, ele não joga com, no prime dele, porque é uma posição que ele não tem as características ali de um camisa 9, a gente sabe disso. Tem a questão do Royal, que eu acho que não tem muita dúvida, né? Imagino que o Varela que dava para o gol. E o Alexandro já está relacionado aí desde o jogo passado contra o Vasco. Pode ser uma alternativa para até pensando em cabeça, em estabilidade, nessa questão mais de jogar o jogo, controlar mais o jogo. Eu acho que o Ayrton Lucas ele entra muito na pilha. Pode ser que o Felipe Luiz opte por uma mudança também nessa ala esquerda. Quero ouvir vocês. Vamos lá, já falei bastante. Ô, Jean, eu penso que o Felipe Luiz não precisa inventar moda, não. Começar com o time que a gente sabe que tem que ser. É o Lino, o Pedro e o Plata. Assim, na minha opinião, ele está querendo achar um espaço para o Bruno Henrique. Ele está muito em dúvida ainda pela ala esquerda, se ele utiliza no lugar do Lino o Cebolinha ou se ele coloca o Bruno Henrique. Então ele está querendo, acho que, achar um espaço para fazer a troca de centroavante. Ok, eu sei que o Bruno Henrique ele briga um pouco mais no meio de campo, ele pode retornar um pouco mais, é mais esguio, tem mais velocidade, mas eu te pergunto, na hora que precisar atacar pelo meio, ele vai fazer a mesma coisa que o Pedro faz? Não vai. Na minha opinião, não. Ele não sabe jogar de costas, não faz um pivô, né? Não tem essa facilidade. Ele é um cara de velocidade pelas alas. Ganha bolas nas alturas aí, por cima, gosta de, né, bater perna por baixo. Enfim, eu acho que sem invenção, na minha opinião, entraria com o Pedro. Pedro. Eu acho que, assim, ponto pacífico isso aí, viu, Júnior? Ponto pacífico, realmente faz muito sentido o que você está falando aí. Está tentando achar uma vaguinha para poder colocar o Bruno Henrique. O João já trouxe também a percepção dele em outros fóruns aí, que realmente não faz sentido nenhum. Evidentemente que ele seria o substituto imediato aí do Lino. Cara, o cara não se acha ali, velho. Não se acha. Não tem como você forçar uma barra que você vê que não tem perspectiva nenhuma, sabe? Simplesmente pelo fato de você ter uma obrigatoriedade de pôr o cara para jogar, velho. Meu, faz o arroz com feijão, cara. Faz o arroz com feijão. Eu acredito que ele não vai entrar, o Alexandro não entra, ele vai entrar com o Ayrton Lucas. Podendo fazer uma alteração aí mais para frente, no segundo tempo, ou depois dos 15 minutos, provavelmente boa parte do time já vai estar amarelado. E aí precisa ver como que vai ser o segundo tempo. E é isso que me preocupa. Então, assim, não tenho o que inventar, é fazer o arroz com feijão, que eu acho que as nossas chances são muito maiores, né? Acho que vocês vão lembrar
Eu até alertei que contra o Vasco ele poderia fazer uma surpresa e realmente ele fez, mas agora não é momento de surpresinha. Quer fazer surpresinha, vai na loteria ou vai comprar saquinho de surpresa para aniversário de criança. Ô, Eu acho que Marani, ele tem que só, assim, só deixando claro, quando você diz que em certa altura do jogo vai estar todo mundo amarelado, é porque você tem aquela questão sobre a arbitragem aí tá favorecendo o time não, argentino, é esse, isso, né? esse é um ponto que, assim, já não tem como eu afirmar isso, mas o próprio jogo em si, que eu tenho absoluta certeza que vai ser muito pegado, eu tenho certeza que pelo menos uns 2 ou 3 jogadores vão virar no intervalo aí amarelado, e aí ele precisa ver o que ele vai fazer aí para poder, de repente, fazer essas alterações. Entendi. João, e aí, cara? Quem que você levaria pro jogo e Oi, quem você acha que Jean. vai? Para mim, o time é o time do primeiro jogo, tirando que entra o Jorginho, né? No lugar do Uhum. De La Cruz. O Bruno Henrique, eu já conversei, nós já falamos sobre o assunto contra o jogo do Vasco, né? E alguns outros também a gente já falou. O Bruno Henrique não sabe jogar de costas. O centroavante tem que jogar de costas, né? Fazendo ali o pivôzão. O Bruno Henrique não é jogador de pivô, não é jogador de pivô. Bola cruzada na área, sabe cabecear, mas esse jogo de costas não é para ele. Então, a minha grande preocupação não é quem inicia, e sim depois do intervalo, passando os seus 15 a 20 minutos, né? Com as gracinhas do nosso querido Felipe Luiz. Se ele começar com o Bruno Henrique e der uma zebra, é pegar o avião e chegar aqui e rescindir o contrato dele. Para mim não tem muita história, sabe? Então ele vai ser seguro, vai ser cirúrgico. Colocar o Jorginho, tirando o De La Cruz. Se o Jorginho não tiver condição de jogo, vai o De La Cruz. E aí a mesma preocupação que o Marani tem é o que eu tenho. As mudanças no segundo tempo. Essas me preocupam um pouco. Tirando isso, se trocar 6 e colocar por meia dúzia, é jogo difícil, a gente sabe, jogo na Argentina é sempre jogo difícil, um jogo contra a arbitragem, um jogo contra a politicagem da Conmebol, que a gente está vendo que está pesada, mas acredito que classifiquemos, traremos esse resultado para o Brasil. Agora, vocês imaginam, Deus nos acuda, olha só, os Deus nos acuda se a gente precisar correr atrás do resultado no segundo tempo, João. Não, nem me fala. Nem brinca com isso aí. Nem me fala. Mas pensem. Por isso Eu que eu acho que a gente vai penso aí. fazer um jogo. Eu acho que a gente vai fazer um jogo perfeito, como a gente fez o jogo do Inter. É só não ter a mão boba do treinador. Não errar. Se não errar, vai ser o jogo perfeito que nós fizemos contra o Inter. O Flamengo tem jogado melhor fora de casa do que jogado em casa. Ô, João, é o que você falou, eu concordo com você. Quem precisa do resultado? Quem É o precisa time buscar o argentino. resultado é o time argentino. Isso. Se a gente conseguir estabelecer um território onde a gente consiga depois roubar a bola e sair no contra-ataque, com os nossos alas, digamos assim, atacantes, cara, é o que nós precisamos fazer, assim como aconteceu com o Inter. Eles É o que a gente achavam que mais dava para gosta de jogar em fazer, casa. né? Eles achavam que dava para jogar em casa e deram espaço para a gente, né? É verdade, Então, verdade. acho que assim, a gente, se tiver com a bola, ficar com ela, ficar com a posse, trabalhar a bola, porque ficar correndo atrás do adversário com a bola é chato, é desgastante. Então, assim, fica com a bola. Perdeu, não adianta a gente querer tirar lá em cima, tomar a bola. Eu acho que não. Acho que um pouquinho para frente no meio de campo, esperar estrategicamente o erro e a gente sair pro jogo. Fechadinho. Essa é a minha É opinião. isso aí. Ô, Jean, Concordo. você como nosso scouting aí, né? Qual que você acha que vai ser a postura do Estudiantes? O Estudiantes ele tem que vir para o jogo, né? Porém, eu acho que o Estudiantes ele vai trabalhar muito com bolas longas, fazendo transições direto, cruzamentos direto lá para frente, porque eles sabem que eles vão ser muito bem marcados, ainda mais se o Jorginho voltar ali. Então, a chance de você ter uma linha de frente, marcando pressão e aí anulando ali o meio de campo deles é grande. Então, eu acho que eles vão tentar fazer algumas
linhas diretas aí, transações, lances longos direto para os atacantes ali e tentar ganhar alguma bola nas costas da nossa zaga. Eu acho que esse é um ponto que o Flamengo tem em alguns momentos aí de vulnerabilidade, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que essa pode ser talvez a melhor estratégia dos Estudiantes, porque se eles partirem para o mano a mano com a gente, é o que o Júnior comentou, aí vai ser mais fácil o jogo para a gente. Jean, você está falando, e eu concordo com o que você disse aí, e o que mais me preocupa, tudo bem que nós vamos estar com uma formação um pouquinho diferente, por isso que eu prefiro que tenha Alexandro na esquerda, eu prefiro ele um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais defesa do que o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é meio espalhafatoso, corre muito, sobe, mas não toma nas costas, e o Varela do lado de cá também por conta disso, um pouquinho mais bem postado. E a saída de bola do Flamengo no último jogo contra o Vasco foi terrível. Tomou pressão do Vasco e começou a dar bicudo para frente. Não conseguiu sair jogando. Não conseguiu. O meio não é o meio que nós estamos esperando aqui agora, né? Os volantes vão ajudar muito nesse passo de primeira, receber, bem posicionado, mas nós sofremos no último jogo. Se nós Mais uma sofremos vez, dessa vez, não vai ser fácil, porque a pressão deles, principalmente aí até os 15, 20 minutos, vai ser grande. Muito grande. Se nós soubermos nos postar ali de forma cadenciada e saber jogar, vai ser muito bom. Se a gente apavorar, vai ser um Deus nos acuda. Eu só penso nisso aí. E o Flamengo, mais um jogo, mostrou a dificuldade que tem de sair dos encaixes de marcações individuais, né? Contra o Palmeiras é a mesma coisa. O Palmeiras também é um time que joga com marcação individual, encaixes individuais, dificulta muito. E só que eu não acho que isso é o que o Estudiantes vai fazer, porque isso precisa ser treinado, né? O cara tem que treinar com frequência esse tipo de marcação e ela desgasta muito fisicamente também essas perseguições. Então, eu não acho que o Estudiantes vai para esse modelo. Mas, se eles forem, é mais uma dificuldade a ser gerada para o nosso time aí, né? É isso. Bom, meus amigos, alguns comentários finais aí, placares, o que vocês acham? Para a gente poder encerrar mais um programa Rapaz, eu nosso vou aqui. falar uma coisa pra você. Esses negócios de placar eu não estou acertando é nada. Nada. A única coisa que eu acertei foi a surpresinha do Felipe Luiz, né? Que mais? Acertei mais alguma coisa aí. E lembrem. Mas Eu o vou meu. eu vou pro 1-1, Marani. Não. Falei 1-1 o quê? Eu vou pro Você 1-1. acertou a escalação, Nossa, não vai foi pro a 1-1. escalação, não. Vou Como é que tentar é? lembrar, já eu lembro, mas eu acertei duas coisas. Foi a surpresinha, mas para esse jogo específico, eu vou 2-1 Flamengo. 2-1 Mengão. Marcelo foi de 1-1, Marani 2-1. 2-1 também. 2-1. Vou repetir o placar do primeiro jogo. E você, João? 2-0 Flamengo. 2-0 Mengão. Eu acho que vai ser 1-0 Flamengo. Não, o resultado que eu dei aqui não é o que eu quero, não, tá? De forma alguma. Bom, Eu quero pelos 5-0. resultados, a gente já pode comemorar, então, né, Jean? Já podemos comemorar? Eu estou confiante. Eu acho que o adversário mais difícil serão os próximos, tanto o Racing quanto quem ganhar a vaga do lado de lá. Que aí pode ser Palmeiras, River Jean, Plate ou São Paulo. eu lembrei o ponto que que eu acabei acertando. 2 programas atrás, eu falei para vocês que se tivesse algum tipo de patinada, a maior possibilidade era Flamengo e Vasco, Flamengo patinar, Isso eu falei aqui do também. que Palmeiras e Cruzeiro, lembra? Que quem tinha que perder ponto, se fosse para perder, ia ser o Flamengo. Verdade. Mas a gente sabe o porquê perdeu, né? Não, Já discutimos isso no jogo, no programa anterior. Porque eu estava ausente. Quem igualou o clássico. Isso aí. Fechamos, meus amigos. Muito obrigado. Muito bom aí o nosso papo de hoje. E antes da gente finalizar, mais uma vez, por favor, quem estiver assistindo, curtam os nossos programas com um likezinho ali maneiro.
se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, com os vizinhos, com os grupos de WhatsApp, mas é importante divulgar esse trabalho que está começando e a gente está curtindo muito fazer isso aqui. Tá bom? Boa noite para todos, obrigado aos meus amigos aí de mesa e nos falamos aí após o jogo de amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais, gente. Obrigado. Até mais.